Jesus é um especialista em contar parábolas e a partir do domingo passado ele começou os evangelhos das parábolas. Hoje nós vamos ouvir 3 parábolas. Nós aqui na leitura ouvimos só uma. A parábola do joio e do trigo, que a gente imagina que são totalmente diferentes, mas que muitas vezes os dois estão presentes na nossa vida. Do fermento, que tem o objetivo de levedar a massa, e do grãozinho de mostarda, a mais pequena das sementes. A primeira leitura de hoje é do livro da Sabedoria, um dos livros que os protestantes não acolheram no seu campo bíblico. Nesse livro, começa dizendo assim no comecinho: não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas. Nós temos a confiança que Deus cuida de tudo, mesmo passando por dificuldade, ter essa certeza da sabedoria. Não há outro Deus que cuida de tudo além do nosso Deus. E diz ainda assim: a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Deus nunca age de modo injusto para com a gente. O que acontece é que muitas vezes a gente acha que Deus tem que agir como a gente quer. A gente é muito de comparação. Por que uma pessoa está bem assim? Eu que vou na igreja não estou. E a gente tem que pensar: Deus não é injusto, Deus é paciente conosco. Se Deus fosse injusto, Ele já teria julgado a gente de modo extremo muito antes. Quem de nós é digno da misericórdia de Deus? Com vida errantes que temos? A justiça de Deus muitas vezes está ligada com a paciência dele, paciência de nos dar oportunidades, graça, tempo de conversão, para a gente mudando, se tornando melhor, para que quando vier realmente, segundo a palavra do Evangelho, se chama colheita. Quando vier o tempo da colheita, que é o fim dos tempos, a justiça dele possa encontrar, na hora de colher, uma pessoa melhor para fazer essa colheita. E termina dizendo: a teus filhos destes a confortadora esperança e concedestes o perdão dos pecados. O Evangelho de hoje, então, é um homem, Jesus contando a parábola de um homem que semeou lá no campo, e o campo aqui é o mundo, porque o mundo inteiro é um terreno para Deus semear. Só que esse homem saiu para semear boa semente. Boa semente. Só que de repente, os empregados olham que o homem que semeou boa semente, quando começou ali crescer as espigas, eles não tinham visto que à noite veio o inimigo e plantou também lá outra semente, a do joio. E ele falou: mas como o Senhor só planta coisa boa, como que também apareceu o joio? E ele diz que é o inimigo. E qual que é a
primeira atitude da pessoa que vê o joio, diz aqui no Evangelho, falando para aquele que semeou: queres que arranquemos o joio? Queres que nós tiremos o joio do campo? E a resposta daquele que semeou, porque quem semeia é Deus, nunca é de arrancar. Ele diz assim: não arranque. Pode acontecer que arrancando o joio, arranques também aquilo que é bom, o trigo. Deixa eles crescerem, deixa crescer junto, porque o tempo de cada um de mudança é diferente. Eu posso mudar amanhã, você daqui um mês, o outro daqui a muitos anos. Deixa crescer junto. Nós não somos dono do tempo do outro. Tem gente que empurrar o outro, uma conversão que nem possibilita a pessoa de se encontrar de verdade com Jesus. Ela converte por causa de empurrão. Isso não é conversão. A gente quer sempre que arranca o joio. Por quê? Porque a gente acha que o triguinho, lourinho, maravilhoso somos nós. E muitas vezes nós temos muito de joio. Conheci uma pessoa que ela criticava um menino drogado. Só falava: aquele menino, filho da fulana, aquela mulher não deu educação para ele. Olha como está, não sai da boca do fumo, não sai das drogas. E ainda usava uma palavra religiosa. O fim daquele menino é ir para o inferno, porque está no meio das drogas. Se ficar, pode acontecer isso mesmo. Um certo dia, o filho dela, o triguinho, começou a usar drogas também e foi preso. Aquela mulher mudou a concepção dela da noite para o dia. O filho dela não queria queimar o fogo igual se recolhe os peixes, não queria arrancar ele. O filho dela não foi visitar, ela tratou ele como mãe trata o filho. Ela foi na cadeia, para ele se sentir confortável. Ela não falava mal dele para os outros, porque ela deu uma educação boa. Mal era outra que tinha um filho drogado. Agora ela está fazendo a mesma experiência. O filho dela está nas drogas e preso. E essa experiência fez com que ela mostrasse que Deus é como uma mãe, que Ele não arranca o joio porque cresceu junto com o trigo. Porque há um processo na vida que o joio pode mudar. É claro que fisicamente não, porque na hora que está crescendo, não dá para identificar. Eles são parecidos. Quando cresce o joio e o trigo, eles são praticamente iguais. Só consegue se distinguir na plantação quando eles realmente crescem. E aí dá para saber: esse é joio, esse é trigo. Agora, no sentido espiritual, Deus está falando: deixa crescer os dois, porque a chuva, quando cai, ela cai aonde? Sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Só que tem gente que abre o guarda-chuva e não deixa a graça cair e acontecer na sua vida. Então tenhamos misericórdia para que, se tem joio, possa crescer e se transformar em trigo com o teu testemunho. Se você está aqui, não é porque Deus é um mágico, é porque Ele agir através de você, e que você faça com os joios que você encontre na sua vida, através de você, como uma pessoa boa, justa, evangelizadora. Traga esses joios para se tornar trigo, dar frutos, que a gente seja também como o grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente insignificante, pequena, ninguém dá nada.
seja pequena. Só que quando ela cresce, ela é a maior árvore que é capaz de acolher, de abrigar os pássaros. Ou seja, um lugar onde os pássaros podem morar, fazer ninho. Assim também deve ser a gente, como a semente de mostarda, que não inventa nada, que não quer aparecer, mas Deus quer fazer de você uma árvore acolhedora, seja como o fermento que a mulher coloca na massa, vai mais do que na massa. Farinha ou fermento? O fermento vai pouquíssimo, mas o pouco do fermento é a diferença que você pode fazer. Tem gente que não dá nada. Seja esse pouco do fermento que na massa transforma a massa. Transforma a massa num pão gostoso de comer e de alimentar a todos. Que Jesus nos ajude nesse Evangelho, que ao semear, permita, como Ele é paciente, que na nossa vida a gente tenha consciência que a gente vai viver como jogo e trigo todos os dias. A diferença é como eu faço o discernimento de agir quando aparece o joio e trigo. E quando eu percebo que o joio está em mim, o que eu faço para que esse joio não cresça, mas cresça sim o meu dom de ser trigo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.